O inimigo é usurpador, mas não é vitorioso. Quem é vitorioso é o Senhor Jesus. E a vitória pertence a Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de 1 João. Eu vou ler um texto longo a partir do capítulo 2, do verso 18, até o capítulo 3, verso 10. Longo porque ele trata de vários assuntos. Talvez tivéssemos que parar e ficar parado num. 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao capítulo 3, verso 10. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém.
Pai, revela a Tua palavra ao nosso coração. Abre o nosso coração para que haja naquele que transmite a fidelidade àquilo que Tu queres e naquele que ouve a absorção plena da Tua palavra para que ela se torne vida. Eu te peço isso e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O que éramos, o que somos e o que seremos. Esse texto, toda a carta de 1 João, ela trata, toda a epístola de João, 1ª, 2ª e 3ª, ela trata uma palavra às novas criaturas. E ela começa afirmando que nós somos filhos de Deus. Por isso ele fala filhinhos. Sempre o tratamento é dessa maneira. Ela não é uma carta que trata com pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas como toda carta que trata, ou toda palavra, toda escritura que trata das coisas de Deus, ela fala daquilo que Deus fez. E isso é evangelho. E as pessoas creem nesse fato. Desde o princípio, o homem é afastado de Deus e ele não tem qualquer necessidade de Deus na vida dele, desde que ele nasceu. Ele só tem necessidade de Deus, não da pessoa de Deus, mas de alguém maior do que ele, para socorrê-lo numa hora de dificuldade. Mas o homem não tem necessidade de comunhão com Deus, exatamente porque ele é a natureza de Adão. E Adão entregou isso para ser uma natureza decaída, para ser debaixo do domínio de Satanás. Satanás instalou no homem, em lugar de um espírito que morreu quando ele caiu, colocou no lugar desse espírito o que a Bíblia chama o homem do pecado, uma natureza decaída, o pecado reinante no homem. Por isso que o homem tem desejo do pecado e não tem desejo de Deus. Porque foi substituído isso. O Senhor, quando falou lá no início, falou, olha, não tome ciência do mal, porque o dia que você tomar ciência do mal, você perde essa comunhão. Foi a maneira que o Senhor disse, o espírito morre, que ele disse, certamente morrereis. O homem não morreu fisicamente, o seu corpo continuou, a sua alma continuou, mas ele perdeu a comunhão com Deus. E ele começou a ter comunhão com o diabo. Embora ele pense que não, mas a comunhão dele passou a ser com o diabo. O Senhor Jesus alertou, vós tendes por pai o diabo e fazeis a vontade de vossos pais, do vosso pai que é homicida desde o início. Por isso que o homem tem a inclinação para o mal e não tem inclinação para as coisas de Deus. Você pode observar que o homem só tem inclinação para as coisas de Deus, ou só clama por Deus na hora de perigo. Ai, meu Deus. Até por força do hábito. Mas não por necessidade de ter contato. Tanto é que essa necessidade de ter contato só acontece na nova criatura. E a nova criatura já está tão habituada com as coisas do mundo, que começa até nisso daí, ter um contato com Deus, não por Deus, mas pelas coisas de Deus. Não pelo que ele é, mas pelo que ele pode significar, que ele pode trazer para você. Por isso as igrejas se enchem de pessoas, às vezes, que querem buscar coisas, solução. Eu estou com um problema, vou lá e oram por mim, eu fico sem esse problema. Resolve o problema. Mas não fala assim, olha, eu quero ir para ter um encontro com Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero falar com Deus. Então todos nós éramos, ou todos que nascem naturalmente nesse mundo, a palavra de Deus chama ele de filhos da ira, ou filhos da separação de Deus, ou filhos do diabo. Efésios 2:3, que nós conhecemos já de cor e salteado, diz, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa filiação ao diabo, que as pessoas imaginam, tem crente que imagina que diabo não tem filho, e esqueceu que ele era filho do diabo. Até a palavra de Deus fala assim, você tem filho de Deus e filho do diabo. Não tem filho intermediário, não sou filho de ninguém não, eu sou uma ameba. Não existe, ou ele é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. E ele passa de ser filho do diabo para ser filho de Deus por causa de Jesus. E a palavra de Deus mostra que todo homem natural é, por natureza, filho
do diabo. E quem opera nele é Satanás. Embora uns sejam piores, outros melhorzinhos do ponto de vista de relacionamento ou de convívio social, no entanto, ele é filho do diabo. Por isso que a palavra de Deus, até quando fala em comunhão, fala assim, não há comunhão entre luz e trevas. Porque um é filho de um e o outro é filho do opositor. Como é que eles vão ficar com alguma coisa em comum se são de tendências diferentes, de pensamentos diferentes e são dirigidos de maneira diferente? Não há possibilidade. Hoje eu conversava com o meu irmão, ele me ligou lá dos Estados Unidos, de tarde, ele falou, olha, tem uma possibilidade de um negócio interessante, eu estou pensando em ter uma sociedade com o pessoal, que é um negócio muito interessante que estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu falei, vem cá, para um minutinho. São do Senhor? Eu falei, não. Se lembra daquela que nós passamos em oração para você se livrar do outro? É. Então para. Esse assunto já mudou, vamos passar para outro. Pude falar com o meu irmão, a quem eu tenho um relacionamento e um amor grande. Falando, não entra não, porque há algum tempo atrás nós estávamos orando para ele se livrar de uma sociedade. Ele falou, e é mesmo, rapaz, aquilo deu uma confusão. Falei, então já te livrou. Exatamente porque não há compatibilidade. As pessoas não é porque o outro é desonesto, é porque são incompatíveis por causa de filiação. Nós temos que entender, quem é trevas, é trevas. Quem é luz, é luz. Luz e trevas não ficam a acordo porque um ilumina o outro. O luz chega e ilumina as trevas gostam de trevas, não gostam de aparecer. Porque o que eles fazem é em oculto. Você vê que as pessoas no mundo têm sempre essa ideia do oculto. Elas só se liberam quando ninguém está por perto, desconhecidos. Mas quando ele está em oculto, ele está fazendo todas as coisas porque ele é natural. Isso é a implantação das trevas. Todos nós éramos dessa mesma natureza de Adão. Mas veio o Senhor Jesus a esse mundo. O Senhor Jesus se submeteu à mesma vestimenta do homem. Ele se vestiu de homem. Ele colocou um corpo humano e esteve aqui na terra exatamente para viver a vida do homem, para levar essa geração de Adão à cruz de Cristo. Então, quando nós éramos assim, e eu já estou falando para aquele que já nasceu de novo, e aquele que ainda não nasceu de novo pode se incluir nesse fato, quando o Senhor Jesus foi levado à cruz do Calvário, ele atraiu a morte dessa geração. Por isso que o Evangelho não é adesão a sistema religioso. Nós falamos hoje de manhã, no estudo sobre a igreja, que você não se torna cristão porque você aderiu a uma filosofia cristã de vida. Você se torna cristão porque você conheceu Cristo. De que maneira? Ele vive em mim. Eu sou cristão por essência, eu sou cristão por vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho vida de Cristo, por isso eu sou cristão. Por que a pessoa é filha do diabo? Ela é filha do diabo porque nela tem o homem do pecado, uma natureza decaída que a Bíblia chama de iniquidade. A Bíblia fala, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vivem a iniquidade. Esse domínio que o homem tem do pecado no homem, que faz com que ele haja dessa maneira. Mas o Senhor, quando levou a cruz do Calvário, ele levou com que finalidade? Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Repete. Até esse ponto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele. Quem é o homem velho? Não é terceira idade. O homem velho é aquela natureza decaída. É aquela natureza que veio de Adão. Ele foi crucificado juntamente com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito. O que o Senhor Jesus veio fazer, nós lemos aqui, ele veio destruir as obras do diabo. Versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? Fazer com que a criação de Deus se tornasse criatura do diabo. Se tornasse filho do diabo. Ele foi feito por Deus e o diabo tomou conta dessa geração. Por isso que essa geração é decaída. E por isso que o Evangelho não é adesão
Ah, eu pensava assim, agora eu penso de outra maneira. Não é questão de pensamento, é questão de vida. Eu era filho do diabo, hoje sou filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus me levou à cruz do Calvário para tirar de mim, desfazer o corpo do pecado. Esse que foi morto. E no lugar desse corpo do pecado, quem veio? Agora, não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo não vivia em mim antes? Porque havia o corpo do pecado, e Deus não convive com o pecado, porque não há comunhão entre o Espírito de Deus e as trevas. Por isso que precisou ser extirpado na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário foi tirado esse corpo do pecado, para que nesse corpo agora reine. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é nova criatura, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque ele habita. Por isso que uma nova criatura é uma nova criatura sempre. Por isso que a pessoa que se torna filho de Deus é filho de Deus sempre, porque a boa semente não sai dele. E o texto que nós lemos aqui no verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aí nós estamos entendendo que pecado é a origem no homem, aquela natureza decaída, é o corpo do pecado, pois que permanece nele é a divina semente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele veio para servir para nós como o Consolador, porque o Senhor Jesus foi tirado da terra. Nós somos revelados através do Espírito Santo, ele que nos convence para a salvação, do juízo, da justiça, do pecado. Ele nos convence disso, mas ele em nós é quem nos revela, e é ele em nós que intercede também. E ele está dentro de nós, operando em nós. Então fala, a divina semente está em quem? Nele. Na nova criatura. Por isso que a nova criatura não tem a prática do pecado. Ele não comete os pecados naturalmente, porque nele está a divina semente. É uma diferença que faz muito grande entre crente e nova criatura. Crente é aquele sujeito que crê em alguma coisa como o diabo crê. E a Bíblia diz que crente, como o diabo é mais crente que muito crente, porque ele estremece. E tem crente que nem estremece. Mas ele está lá. Mas o que acontece com aquele sujeito que aderiu a um sistema religioso? Ele tem uma ideia do que é moral, do que é correto, mas dentro dele não tem a divina semente. A divina semente é coisa de nova criatura. Por isso que ele vive na prática do pecado, ele peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Aí ficam falando de salvação, pede, ganha salvação, pede, ganha salvação, porque nunca teve a divina semente nele. A divina semente nele não o leva a ficar nesse mundo sem pecado, o leva a viver nesse mundo vitoriosamente em Cristo Jesus. Porque nesse texto que nós lemos lá em Romanos 6, recitamos, aliás, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Quer dizer, por que o pecador peca? Porque ele é pecador, porque ele tem nele o homem do pecado. O sujeito não é pecador, o homem não é pecador porque ele cometeu o pecado. Ele é pecador porque ele tem nele o corpo do pecado, a natureza decaída. E quando é extirpado isso, ele não é mais pecador, ele é uma nova criatura, ele é chamado de santo. Ele não é santo porque ele pratica coisas lindíssimas, ele é santo porque ele tem dentro dele o Espírito Santo, a divina semente, a palavra de Deus. Essas são as definições que nós temos que entender bem para entender o que éramos e o que somos. Nós somos santos por quê? A pessoa olha para o outro e fala, mas você não é santinho, não. Já olha logo para uma expressão da pessoa. Está pensando na prática. Como fala para o outro, você é pecador. Sabe por que você é pecador? Porque você vive em pecado. Não, você é pecador porque nasceu. Quem nasce nesse mundo, pessoa natural, é pecador. Pecadorzinho, pecadorzão, pecador maior, pecador velho. Várias etapas. Pecador de primeira idade, de segunda idade, de terceira idade, quarta idade. Pecador, porque traz nele o homem do pecado, a natureza decaída com que nasceu. Se torna santo em qualquer tempo da vida, desde que tenha sido crucificado com Cristo. Creu na sua morte e ressurreição,
com Cristo, recebeu a vida de Cristo, recebeu essa vida permanente. Isso é o que nós somos agora. Aquele que passou da morte para a vida, aquele que passou das trevas para a luz, hoje ele é uma nova criatura em Cristo. Então eu quero fazer bem essa distinção, porque éramos filhos do diabo, somos filhos de Deus. Qual foi essa mudança que houve? Entre nós dois teve a cruz de Cristo, que o Senhor nos atraiu ao seu corpo para morrermos naquela cruz, para sermos agora semente santa, para sermos agora do Senhor. Por isso nós somos chamados santos. Não são atos, são atitudes de Deus em nós. Quem faz a obra é o Senhor. Você não optou por nascer com o corpo do pecado. Quem optou por você foi Adão. Alguns podem pensar, miserável desse Adão. Você sabe que a segunda geração do Adão já foi maligna, né? Porque toda a procriação da humanidade se deu debaixo da queda do pecado. Quando nós lemos no capítulo 3 de João, desse texto de João, no verso 12, verso 11 e 12 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Olha como é que define Caim, que era do maligno. O filho de Adão era filho de quem? Do diabo. Ah, fala isso não. Está aqui. A Bíblia está dizendo isso. Por quê? Porque ele comprometeu a sua geração. O filho, outro filho de Adão, embora tenha nascido debaixo disso, ele tentou as coisas de Deus. Ele viu Deus. Ele quis as coisas de Deus. E Caim o matou, matou Abel, exatamente porque um era do maligno e o outro queria as coisas de Deus. Mostra essa incompatibilidade. Incompatibilidade entre os dois. Um é trevas e outro luz. Então nós nascemos com uma natureza decaída, com o homem do pecado, por causa da opção de Adão, não nós. Mas em nós há o fato de crermos nesse fato. Jesus Cristo veio a esse mundo, não para nos colocar aqui sentados. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus nele. Ele veio a esse mundo para que nós saíssemos do domínio das trevas, de ser filhos de Satanás, para ser filhos de Deus. E esse é o fato que nós temos que considerar hoje. O que somos? Filhos de Deus. E a palavra de Deus, quando fala no que somos, ele mostra o que nos aconteceu. Lá em Romanos 5,10, diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos pensar um pouco mais. Salvos de quê? Esse texto é até interessante, eu gosto muito dele porque ele fala isso. Seremos salvos pela sua vida. O que houve com a vida que veio lá de Adão? Essa vida levava à morte. Por que uma pessoa, quando morre, vai para o inferno? Porque ela é boa, porque ela é ruim, porque ela fez muita maldade nesse mundo, porque ela deixou de praticar caridade, é isso? Não, ela vai para o inferno porque a geração toda de Adão é condenada ao inferno. Como ele nasce como geração de Adão, sem opção nenhuma ele já vai para o inferno. A humanidade caminha para o inferno, os bons, os ruins, os grandes humanistas, os piores meliantes, os bandidos mais terríveis, vão para o mesmo inferno, não por atitudes, mas por geração. Poxa, mas o fulano é tão bonzinho, um homem tão bom, caridoso, mas ele vai porque ele é geração. Para ele sair desse caminho, ele tem que ser de uma outra geração. A palavra de Deus diz, olha, nós éramos inimigos de Deus. Quando a palavra de Deus fala filhos da ira, significa separados de Deus. Mas pela morte do seu filho, estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque agora não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu não sou mais geração de Adão. Aquele que nasceu de novo não é mais geração de Adão, ele é geração
de Cristo. Então, por isso que a palavra de Deus diz: seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos não porque nós achamos alguma coisa, nós somos salvos porque recebemos a vida de Cristo, e a vida de Cristo, o destino dela é com o Pai. Por que nós somos filhos de Deus? Um texto que vocês talvez não se lembrem. João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que é receber a Jesus? É aceitar: ô Senhor, muito obrigado, o Senhor está aqui, o Senhor sinta-se à vontade na minha casa. A Bíblia dá até uma expressão: olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ele fala: receber a vida de Cristo. Isso é receber Cristo. Quem vive em mim? Cristo. Então eu tenho a vida de Cristo. A todos quantos o receberam, têm a vida de Cristo. Ele é de Cristo. Ele é filho de Deus. Jesus é filho de quem? De Deus. Se Jesus vive em mim, se a vida dele vive em mim, eu sou filho de quem? De Deus. Não é complicado, é muito simples. E aí nós vemos a diferença que a religião faz. A religião faz um negócio de adesão. E a pessoa nunca é nada. Ela está num estado de equilíbrio em cima das suas atitudes. E a Bíblia não trata com atitudes, a Bíblia trata com vida. Jesus não veio tratar de arrependimento dos pecados, ele veio a tratar do arrependimento de ser o autor do pecado. O arrependimento de ser a geração de Adão. Fala: olha, você foi esclarecido para você ser geração de Cristo. Porque essa é a geração para dizer hoje nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, os versos 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito, e aí você vai ver que o é maiúsculo, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, é pequeno, é o Espírito em nós, o pneuma, que tem a comunhão com Deus, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí ele já fala em outra coisa mais adiante. Na primeira ele está falando que nós somos filhos de Deus. No outro ele está falando de alguma coisa que nós temos que olhar à frente, é o que seremos. Reinaremos com ele. Reinar passa por padecer. Salvação não passa por padecer. Salvação passa pela morte. Já foste crucificado? Já fui crucificado. Creu nesse fato? Crie nesse fato. Eu sou uma nova criatura em Cristo, eu recebi a vida de Cristo, eu sou uma nova criatura, sou salvo. Mas o que eu vou ser é o que a palavra de Deus diz. Olha, hoje nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Capítulo 3, verso 2 de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Só sabemos de uma coisa, sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como é. Eu não sei o que eu vou ser, eu sei o que eu sou, e eu sei o que eu era. Se você é uma nova criatura em Cristo, você já creu no Senhor Jesus, você sabe que é filho de Deus, e isso não muda. Você sabe que você era trevas. Agora, o que você vai ser é um passo adiante. Nós sabemos que somos hoje filhos de Deus e somos filhos debaixo de uma promessa. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 28. Podemos ler juntos? Gálatas 4, 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Vai lá para o verso 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Sou filho de escrava não, sou filho da livre. Assim como Isaac foi o filho da promessa, nós somos filhos da promessa. Pergunta, quem é judeu por natureza? Nós pregamos isso aqui, quem é judeu por natureza?
Nós. Não é judeu por natureza quem vem de o Rabinovich. O judeu por natureza é aquele que veio da promessa, veio de Jesus. Ele é por natureza, porque ele recebeu a verdadeira promessa. Nós somos filhos de Abraão, porque o Abraão é o da fé. E nós somos filhos de Abraão, assim como a palavra de Deus diz aqui, que nós somos como Isaac. 1 João 3,2 nós vimos, agora somos filhos de Deus. No capítulo 10 de 2 Coríntios, capítulo 10 de Coríntios, verso 7, diz assim, olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Por que somos de Cristo? Porque temos a vida de Cristo. E a vida é dele. E a vida pertence a ele. O que seremos? Nesse texto de 1 João 3,2, nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não é manifesto, diz assim, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não está tratando de salvação, está tratando do reinar com Cristo. Por isso a palavra de Deus fala claramente, não ajunteis tesouro na terra. Mas a palavra de Deus fala, faça investimento no céu. Nós não vamos morar para sempre no céu. Os mansos herdarão a terra. Mas nós vamos passar um período no céu. E no céu, quando nós sairmos daqui da terra e formos arrebatados e estivermos diante do Senhor, nós vamos receber ou galardão ou uma certa repreensão por aquilo que nós fizemos através do corpo. Não se trata de salvação, trata-se de reinar com Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala, nós sabemos que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos salvos. Mas não sabemos o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós o veremos, seremos como ele é. E ele vai nos dar aquilo que é para nós, aquilo que nós fizemos, as boas obras que nós fizemos para que andássemos nela. Até a palavra de Deus mostra que nós nem receberemos o mesmo nome. E ele fala sempre associado à questão de vencer. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observa sempre que a palavra é dirigida à igreja. Quando se trata de obra, reinar é obra. Ninguém é salvo por meio das obras. Ninguém vai reinar por meio da fé. É claro isso? Você é salvo por meio da fé. E você vai reinar por causa das obras. Nem todo salvo reinará com Cristo, mas será salvo. Ninguém fará ou receberá galardão pela fé. Até a Bíblia diz que a confiança, que é a fé operante, gera um grande e avultado galardão. Ninguém vai reinar com Cristo por causa da sua fé. Ele vai reinar com Cristo pelas obras da fé. Por isso que Tiago diz que a fé, sem as obras, ela é morta. Não para a salvação, ela é morta para o reinar com Cristo. E quando se trata de obra, estamos falando de igreja. Ninguém tem obra individual. Nós estamos estudando isso de manhã. Ninguém é autônomo. Eu sou um cristão autônomo. Eu estou inserido no corpo de Cristo para que na minha função no corpo de Cristo, o corpo de Cristo exerça as obras de Deus na terra. Por isso que a minha posição é que vai marcar o que eu vou reinar com o Senhor. E a palavra de Deus diz, ao que vencer. Ele diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo
nome escrito, e diz, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu sei que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sei que meu nome é Jader. Aqui. Mas eu sei que quando eu for reinar com o Senhor, eu estou nessa campanha, para reinar com Cristo também, né, Paulo? Tem outros aderindo também a essa campanha. Quando eu reinar com Cristo, eu tenho um novo nome. Porque ele diz ao que vencer. Ele não está dizendo que todos receberão um novo nome. Ele diz ao que vencer. Que é para ele reinar com Cristo. O que éramos? Trevas. O que somos? Filhos de Deus. E o que seremos? Uma interrogação. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu quero investimento no teu reino. Eu quero contar os meus dias para que eu ache um coração sábio. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ser uma bênção aqui na terra. Estou de olho no Senhor, estou de olho no seu reino. Porque olhar o reino não é questão de cobiça no coração, como as pessoas ficam atrás das pessoas, às vezes, no mundo, para tentar angariar algum recurso. É saber que estar com o Senhor é bênção. E não estar com o Senhor é ruim. É o dano, sofrer os danos da segunda morte. Não a segunda morte, mas os danos. Por isso que deu uma ideia na Igreja Católica confusa do purgatório, porque não entenderam salvação e reino. E achavam que a pessoa purgava os seus pecados enquanto estava aqui. Ele saía, desencarna da vida, acha. Ele desencarna, ele sai do corpo, aí ele vai para um lugar e fica purgando ali. Há pouco tempo, eu vi um negócio interessante, como as pessoas, quer dizer, pouco interessante, infelizmente. Eu vi, numa oração daquelas rezas papais, intercedendo por Pedro. O apóstolo Pedro. Se o apóstolo Pedro está na fila, você vê que é o erro da visão das coisas de Deus. A palavra de Deus, você é salvo por meio da fé. Você é salvo de quê? Da geração com que foi gerado, é trazido das trevas para a luz. Você agora é, de fato, filho de Deus. Se um filho de Deus hoje morre aqui na terra, o corpo vai para o cemitério, a sua alma e o seu espírito vão para Deus. Ele não vai ficar hibernando em lugar nenhum, purgando nada. Mesmo que ele não tenha feito as boas obras do Senhor, porque salvação é uma coisa e reinar é outra. Agora, lá no dia do tribuna de Cristo, do pódium de Cristo, quando toda a igreja for arrebatada e estiver diante do Senhor, após as bodas do Cordeiro, estiver lá, o Senhor vai falar claramente, vem cá, vamos ver as obras suas. Aí diz que a obra é provada pelo fogo. Se ela permanecer, galardão. Se ela não permanecer, é uma repreensão, porque fez uma má obra. Esse daí vai reinar com Cristo. Aquele salvo, ele vai passar o período do reino milenar de Cristo, é isso que causa confusão na cabeça das pessoas, sofrendo danos da segunda morte. Não significa que ele morreu. Não significa que ele vai para inferno nenhum, mas ele fica sujeito às ações. Porque no mundo do reino milenar, Satanás não estará agindo, mas o pecado está no mundo e as trevas estarão no mundo. Satanás estará preso durante um período de 1000 anos, mas o mal estará na terra. Tanto é que no fim do reino milenar, se levantam contra Cristo. Depois de 1000 anos de coisas desagradáveis, eles se levantam contra Cristo. Quando Satanás é solto, e aí no fim ele vai para o lago de fogo e enxofre, que é a morada eterna daqueles que estão irremediavelmente perdidos. Mas essa parte não nos toca. Espero que não nos toque. Eu espero que nós olhemos do lado de cá. Nós somos filhos de Deus. E o que seremos? Eu quero reinar com Cristo. Não sei qual é a sua decisão. A gente fala, não quero reinar, não. Eu vou... Só a salvação é suficiente para mim. A salvação é bênção de Deus sobre nós. Mas o reinar com Cristo é especial. O Senhor fala assim, onde eu estiver,
você estará comigo. Todo o tempo estará comigo. Irmãos, esse é um panorama de que nós temos na nossa vida. O que éramos? Trevas. Você ainda é trevas ou é luz? Se você ainda olhou para você e falou assim, olha, eu nunca nasci de novo, eu tenho uma religião, gosto daquilo dali, então precisa nascer de novo. Nascer de novo não é um ato que acontece por osmose. É um ato que vem pelo conhecimento. O Senhor revela ao seu coração, fala como está falando ao coração da pessoa, olha, você não nasceu de novo. Mas ele não está falando no sentido da repreensão, ele está falando, eu estou te falando para que você creia nesse fato. A repreensão de Deus, quer dizer, esse alerta que Deus dá ao coração é para que a pessoa creia. Porque ele já colocou a fé nesse coração para crer nesse fato. Ele foi iluminado para o conhecimento. A pessoa está pensando que nem que crê ainda, que não crê, mas está ouvindo aquela sensação esquisita lá dentro. Fala, eu não nasci de novo, não, eu estou vendo isso de novo e dá uma certa agonia. Fala, melhor ficar quieto, eu vou para casa, depois durmo, amanhã acordo, vou trabalhar, ou vou estudar, fazer qualquer coisa, esqueço disso. Não, o Senhor está falando, olha, sabe por que eu te alertei sobre isso? Porque eu quero você. Porque quem vai fazer essa obra sou eu. Não é você. Não é você falar, a partir de agora, eu vou mudar a minha conduta. Isso é samba. Eu não vou mudar a minha conduta. A partir de agora eu vou me colocar na mão do Senhor. Falar, Senhor, fiel é o Senhor que me chama e vai fazer isso por mim. Quem vai fazer essa transformação na minha vida é o Senhor. Porque o Senhor é que vai me fazer renascer em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Quem nos gerou? Ele, o Pai, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Éramos, alguns são, mas não precisa ser, pode ser filho de Deus. Crie na minha morte e ressurreição com Cristo. A partir daí eu sou uma nova criatura. Agora que ele já é uma nova criatura, pode dizer, mas agora o meu negócio é para frente. Eu encontrei uma vez com um homem, e ele estava andando pela rua, ele olhou para mim e falou, Jader, como é que vai? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. O que você está fazendo? Eu falei, eu estou indo ao banco. E eu perguntei, você o que está fazendo? Eu falei, estou investindo no reino. Aí eu fiquei olhando para ele, e foi numa época muito importante aquela palavra para mim. Isso tem alguns anos que eu estava preocupado com as coisas desse mundo. Muito preocupado com as coisas desse mundo. Eu estava indo ao banco negociar a taxa. E ele estava falando para mim, eu estou investindo no reino de Deus, eu vou pregar o evangelho para alguém. Vou poupar uns galardões. Exatamente por isso. Você sabia aquilo que a palavra de Deus diz, não ajunteis tesouro na terra, mas nos céus. O que seremos? Está diante de cada irmão. Pensar nisso. Se é trevas, salvação. Se é salvo, reino. Essa é a bênção da vida de Cristo. Por isso ele nos chamou. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Os irmãos sabem que eu não faço apelo, porque não é do meu tipo. Eu creio que quando o Senhor manda a palavra, ele bate no coração e não há quem fuja. Não há quem fuja. Quando a palavra de Deus bate no coração, não há quem fuja. Mas eu quero interceder pelas pessoas que nesse momento falam, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero crer nesse fato, eu quero ser plenamente convicto desse fato. Eu não quero religião. A Bíblia diz muito dessa questão da nossa relação, para a gente quebrar um pouco daquilo que é a nossa soberba, dizer assim, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque eu quero dizer para o Senhor e quero dizer para o mundo, e essa confissão não é só diante dos homens, é diante dos homens e o que ele representa. Falou, Senhor, eu estou me colocando nas tuas mãos. Satanás, você está vendo isso aqui? Sabe por que a pessoa é batizada? Batismo salva? Não. Faz parte da salvação? Sim. Ele não é agente salvador, mas ele é agente testemunhador daquilo ali. Você diz assim, eu fui
eu morri. Quem morre vai sepultado. Ele é sepultado na água. E ele diz, olha, assim como eu fui sepultado nessa água e eu saio da água por causa da ressurreição de Cristo. Eu quero lhe dizer, Satanás, potestade de tudo, que eu sou filho de Deus. Até Pedro faz uma analogia, assim como Noé saiu do velho mundo e veio, o mundo da perdição veio para o mundo da salvação, que ele saiu com a arca, ele falou, assim como ele foi transportado pelas águas, nós somos transportados pelo batismo, para essa convicção. Não que o batismo seja salvador, mas o batismo do Senhor fala, quem crer e for batizado. Aí fala, será salvo. Não que ele seja um agente, mas ele é parte do mandamento do Senhor para que se cumpra aquilo. Toda pessoa que é regenerada, ela tem um anseio do batismo. Quando aquele homem da rainha de Candace falou lá a Filipe, esclareceu a palavra, Filipe falou, você está entendendo o que você está lendo? Não, ninguém me explica. Espera aí que eu vim aqui te explicar. Eu apareci no meio do deserto, não vim de táxi, né? Ele foi transportado ali, falou, por que você está aqui? Eu estou aqui para te esclarecer. Esclareceu. Quando ele esclareceu, falou, isso, o que me impede de ser batizado? Você crê? Crê, então bora. Por que ele teve esse desejo? Exatamente por esse fato. Então a nossa confissão passa por aspectos de nós falarmos diante das pessoas e falarmos diante daquilo que nos cerca. Você está vendo o ar que você respira? Não, mas ele está aqui. Você está vendo o inimigo das nossas almas aqui? Mas ele está aqui. Está aqui dentro. Ele não se manifesta porque aqui é a igreja de Cristo. Ele não faz a operação dele porque é a igreja de Cristo. Tem lugar que as pessoas adoram que ele se manifeste. Vai logo, aí ele vai lá na frente, pega microfone, dá recado. Aqui não. Aqui só um dá recado, que é o Senhor Jesus. É a casa dele. Aqui a reunião do corpo de Cristo é para a manifestação do Senhor. O diabo é expelido. Mas ele está aqui. E ele está operando. Ele está lançando coisas nas mentes das pessoas. Assim como o Espírito Santo de Deus também está aqui. O poder de Deus está aqui dentro, convencendo a pessoa dessa circunstância. E falando, olha, se o Senhor falou ao seu coração, você não é uma nova criatura em Cristo, ele não está dizendo isso para te acusar, ele está dizendo isso para te trazer a essa certeza. Você pode dizer, Senhor, como é que é esse negócio? É pela fé? É, eu creio. Não entendo nada disso, mas eu creio. Por que não explicar como é que eu fui colocado naquela cruz, de que maneira eu entrei dentro do corpo de Jesus? Isso é um espelho em enigma. Mas esse é um fato que nós temos. E eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar por aquelas pessoas que querem dizer, diante dos outros, eu quero crer nesse fato. Não é para ninguém analisar nada, julgar nada, é para dizer, eu quero crer nesse fato. E eu quero vivenciar esse fato agora. E nós vamos orar, porque a oração nossa pode. Porque somos justificados em Cristo. Eu contava ontem para o tio da Iraci, uma experiência que eu já contei para a igreja, como o pastor Antônio Abuchain foi usado por Deus, na minha experiência, me chamando para orar, por 3 noites seguidas. Eu fugia dele, ele me chamava. Se eu disse que estava dormindo, ele me acordava. Se ele estivesse dormindo e eu chegasse depois dele, ele acordava e ia orar comigo. Exatamente aquilo dali, ele sabia que eu precisava que ele orasse comigo para que eu cresça naquilo que ia acontecer. E o Senhor nos usa para isso. Então eu quero orar nesse momento. As pessoas que querem dizer, falam, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer nesse fato. Eu vou pedir que venham aqui à frente, eu vou pedir que os diáconos estejam aqui.